Olá, artistas! Hoje é dia de aula prática e vai ser sobre uma técnica que é bem antiga, o pontilhismo. Ao contrário do que muitos pensam, a técnica pode ser mais complicada do que parece. E já vou mostrar tudo para vocês. Diferente de algumas aulas que eu já fiz, essa vai ter algumas partes em acelerado. Mas calma, a parte que interessa aprender eu vou sempre mostrar na íntegra. As partes aceleradas serão somente nos momentos repetitivos da pintura, que iremos abreviar para não prolongar muito o vídeo. Mas você pode fazer no seu tempo e ir pausando e executando. Também recomendo que, caso não tenha o material necessário, que assista a aula e depois, quando tiver o material, pode praticar junto comigo. Agora, se você tiver o material, é só fazer a aula. Eu vou especificar bem o material que será usado no início da pintura, mas a superfície que será utilizada é uma tela 27,5 por 35. Se não tiver uma tela, você pode pintar em um papel compensado ou qualquer outro material que possa ser pintado com tinta acrílica. Mas antes de partirmos para a aula, deixa aquele seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder as nossas aulas gratuitas. Como pintar uma paisagem com a técnica do pontilhismo e suas características. Você vai ver logo depois da vinheta. Olá, artista! Vamos começar o nosso estudo. Vamos chamar de estudo, vamos chamar de aula, enfim, da nossa brincadeira aqui, da nossa pintura sobre pontilhismo. Eu tenho uns recadinhos para passar. Você pode escutar um barulhinho, tá? Que é aqui o cronômetro, por questões de ligação da gravação. Então pode ser que você escute um barulhinho de celular, mas é o tempo aqui que está apontando para mim. Outra coisa também, não é porque a técnica é chamada, esse estilo de pintura é chamada de pontilhismo, que é só com pontinhos, tá? O pontilhismo também, aquele clássico, é através de manchas também. No caso, Van Gogh também foi um expoente de pontilhismo. Aqui eu tenho alguns estudos que eu fiz, ó, de pontilhismo, que é mais ou menos o que nós vamos fazer hoje, o clássico, né? Que deixa os espaços em branco da tela. Aqui é feito num papel com tinta acrílica. O contraste das cores, que era uma coisa muito utilizada no pontilhismo, eles usavam pouquíssimas cores para fazer as obras com essa técnica de pintura. Nós vamos usar bastante cores para a gente não perder muito tempo, porque o pontilhismo perde bastante tempo. Então trouxe essa ideia aqui, essa pintura feita no papel com tinta acrílica é pontilhismo. Eu vou deixar essa por último, que essa é o que eu gosto mais. Esse daqui também é considerado técnica de pontilhismo, só que são com pontos maiores. Aqui a parte do céu eu fiz na horizontal para dar o distanciamento, né? Fiz com cores mais claras e não fiz através de pontinhos. Mas essas partes aqui do casario, o restante, a vegetação toda é com a técnica de pontilhismo. Eu só estou trazendo outros exemplos para você. E isso daqui também é considerado técnica do pontilhismo, apesar que você não veja, né, não tem essa percepção dos pontinhos pequenininhos. Então o pontilhismo ele pode ser com manchas de tintas ou através daquele que é mais famoso, que é o que a gente conhece, que é pontinho por pontinho. Essa é a mesma imagem que nós vamos fazer neste exercício, tá? Porém, esse é o tipo de pontilhismo que eu, Mona Lisa, gosto mais, porque fica mais preenchido. Hoje nós vamos fazer esta mesma referência aqui, esse mesmo modelo aqui na tela. Esse é feito no papel com tinta acrílica. Vamos fazer essa mesma imagem aqui, porém com pontilhismo clássico, deixando os intervalos brancos. E depois a gente vai
conversando mais, tá? Vamos já começar. Vamos pela parte de cima, né? De cima para baixo. Eu vou utilizar aqui 3 marcas de tinta acrílica, tá? Você pode utilizar sim, misturar marcas diferentes da tinta acrílica, porém elas têm que ter, de preferência, que sejam todas vinílicas, que é aquela mais espessa. Aqui nós vamos começar no céu. A imagem, essa imagem que está distribuída, que está disponibilizada para você, foi gerada por IA, então não temos problemas de direitos autorais. Você pode utilizar também para fazer outros estudos, tá? Eu não vou fazer muito misturado, este azul aqui do céu. Vou fazer ele um pouquinho mais claro, mas vou utilizar a tinta saturada, a tinta direto do tubo sem mistura, este azul. E este daqui eu fiz misturadinho com branco, mas não misturei muito. Os pincéis, eu peguei uns pincéis mais usadinhos, tá? Porque estraga bastante. Esse daqui é o 5-0, ele é um pouquinho chato na ponta, quadradinho. E este daqui é o 4, tá? Que é também chato, quadradinho na ponta. E eu tenho os redondinhos também. 00, são esses que eu vou utilizar, são pincéis mais velhinhos, tá? Ó, esse é o número 4, só que a ponta é redonda, já tá bem usadinho, porque estraga bastante os pincéis esse estilo de pintura, tá? Tô aqui com o meu borrifador para água, para quê? Pra gente poder ter controle na água, 2 potinhos para limpar os pincéis, e vamos começar. O que vai acontecer? Você vai perceber que eu não vou gravar direto essa aula, porque assim, se eu for ficar aqui nessa parte do céu, a gente acelera o processo, tá? Vamos lá, peguei aqui o meu pincel e vou começar nos pontinhos. Lembrando, essa nossa pintura, a gente vai fazer a técnica do pontilhismo clássica, que é aquela lá de 1880, lá de Paul Signac, de Serra, que são os expoentes. E ela foi basicamente, né, descoberta por esses artistas. O Serra que foi o precursor, vamos assim dizer, a partir, que é um pintor francês, e ela foi no período do impressionista, e depois ela já foi do neoimpressionismo. Então, não tem uma data certa, né, de um período do impressionismo. Agora é o impressionismo, agora é pontilhismo. Mas eles eram pintores impressionistas e começaram a fazer os estudos dessa nova técnica de pintura que até então nem nome tinha, tá? Eles chamavam também pontilhismo de cromoluminarismo. Depois, na década de 1880, que realmente eles voltaram, porque as características principais ficou a respeito de pontinhos, né? Mas como eu falei, pontilhismo pode ser manchas irregulares. Aqui eu tô fazendo um azul mais clarinho, né? Pouco misturado com branco, a tinta homogênea, um azul clarinho, não, eu deixo umas partes, não misturo muito bem. Aqui nós estamos com a preocupação da perspectiva atmosférica, de o que está mais distante a gente deixa mais claro, e o que está mais próximo do espectador, da pessoa que vai olhar a obra, a pintura, a gente deixa com as cores mais fortes. Então, ela é uma técnica que você pode pesquisar, que pode dizer para você que começou no impressionismo, mas ficou muito famosa, vamos assim dizer, a partir do neoimpressionismo. Van Gogh fez algumas obras de pontilhismo. Mona Lisa, ele fez tudo assim como que você está fazendo de pontinho? Não, ele não fez assim, porque era característica também
manchas, né, rápidas, aleatórias. Os clássicos, Serrat, por exemplo, usava 4 cores só para fazer as obras dele de pontilhismo, que era o amarelo de ciano, o azul de ciano, o amarelo, o magenta, o preto. E com a mistura dessas cores, né, cores análogas do círculo cromático, ele fazia praticamente a obra inteira. Dá para você também treinar. Eu estou fazendo aqui, estou olhando a imagem, o céu da nossa imagem que vai estar disponível para você é um céu espatulado, né? Mas não tem problema. Então eu estou olhando mais ou menos na imagem, estou vendo onde que o azul é um pouquinho mais claro, mais escuro. Lembro que, para meu gosto, Mona Lisa, esse tipo de pontilhismo eu não gosto, tá? Eu não acho bacana. Eu acho bacana esse aqui que tá aparecendo aqui, ó, que é um pontilhismo. Fiz tudo de pontinho, mas mais fechadinho. Visualmente, quando você olha essa pintura que eu fiz aqui no papel, você consegue desfocar um pouco, né? Mas eu gosto assim mais fechadinho. Mas lembrando, o pontilhismo clássico era esse que deixava o intervalo do papel ou da tela branca aparecendo, como a gente está fazendo. Outra ideia também para você, caneta esferográfica, né? Fica maravilhoso também. Com as pontas mais fininhas, pontas mais grossas, quando você quer fazer sombra, você usa a ponta um pouquinho mais grossa. Quando você quer fazer o degradê, você usa a pontinha mais fina. Ó, aqui, como ela tá, eu não misturei muito o azul com o branco, então ele já tá ficando a coloração desses meus pontinhos aqui diferente. Tô usando esse pincel aqui um pouquinho maior. Quero ter mais precisão, quero as bolinhas do mesmo tamanho. Aí você tem que vir com um pincel mais fininho, mais devagar, não assim nesse ritmo que eu tô fazendo, que você vai ter mais precisão. Não é uma pintura para você fazer, eu vou começar em um dia e já termino. Se for um tema, esse nosso aqui, é um tema simples, né? Casario, paisagem, uma coisa muito simples de pintar. Porém, tem muitas cores, muitas mudanças de cores, né? Então, nós vamos demorar um pouquinho. Então, não é uma pintura que você, às vezes, vai terminar em uma tarde. É um exercício de concentração, de paciência. Isso é muito utilizado em bancos escolares, nas escolas. A gente trabalha com canetinha. Aqui a minha tinta já ficou. Ó, vou borrifar. Eu uso o borrifador para ter o controle da quantia certa de água. Muitos artistas não conseguem se adaptar à tinta acrílica porque usam muita água para diluir. Tá? Não tem tanta necessidade. Ó, tô fazendo a parte do céu. Quando eu for mudar para outra cor, eu falo para vocês. Aí a gente vai acelerando umas partes do vídeo. Você pode também fazer a técnica. Eu tô procurando fazer um pontinho abaixo do outro. Mas você pode fazer um intervalo. Aonde tem um pontinho, no meio, você faz o outro aqui na linha de baixo, tá? E eu tô fazendo em formato horizontal, de linhas, né? Tô tentando seguir uma linha imaginária, vamos assim dizer, porque não tá bem retinho, não tá bem certinho, para ficar mais fácil, para eu não me perder aqui, tá? Mas você pode deixar os intervalos menores de branco. Ok.
parte mais clara. Agora já tem umas leves nuvens aqui com branco, então já vou fazer essas nuvens para depois a gente seguir com um tom de azul. Aí quando nós vamos já descendo na linha do horizonte, tá? Nossa linha do horizonte imaginária é mais ou menos aqui. E aí a gente vai deixando mais claro, vai ficando mais em tons de lilás, tá? Aqui eu vou fazer uns breves pontinhos. Meu pincel tá sujo com este azul. Ó, eu não limpei o pincel e já tô pegando a tinta branca aqui. Pontilhismo também é uma técnica que fica com textura. Ah, eu não gosto de pintura com textura. Então, de repente, com pontilhismo não é bom para você. Mas aqui vale a pena testar. Eu fiz uma pintura em papel da Ribeira do Douro aqui. Muito linda, só com caneta, só com uma cor, né? A cor do papel e a caneta preta, com 2 tamanhos de ponta. Ó, aqui eu fiz uma nuvem em seguida, que eu vou fazer outra. Na verdade, a nuvem é uma parte mais clara. Ok, meu pincel ainda continua sujo. Peguei aquele resto de azul que sobrou aqui, dessa parte de cima, e fiz um azul mais clarinho, porque nós já estamos na metade do nosso céu, e vou fazendo aqui os pontinhos ao lado dessa parte branca. Que seria umas nuvens. Estou com o mesmo pincel, não modifiquei ainda. Tá, aqui mais ou menos, ó, eu fiz a lápis, um esboço super simples, para eu saber que aqui tem umas nuvens. Ai, Mona Lisa, meu pontinho ficou errado. Espera secar e vem e retoca. Aqui eu não vou fazer isso, tá? Porque o objetivo é a gente fazer essa nossa pintura baseada em algumas características do pontilhismo clássico. E vai do seu gosto. Quero mais um pontinho menor, quero um pontinho mais preciso, né? Vai com mais calma. Aqui agora eu vou limpar o meu pincel, eu tô com o mesmo pincel, tá? O céu, eu vou fazer tudo com esse pincel para a espessura ficar um pouquinho parecida, não vai ficar tão... Ok. Agora eu vou pegar um branco puro. Já falei que eu tô trabalhando com... Pegar o branco, eu vou pegar um pouquinho de ocre. Puro também, ó, saturado, tinta direto do tubo. Vou dar uma clareada aqui no ocre, mas pouco, ó. Misturei pouco e o branco puro. E vamos iniciar a ponta dessa nuvem aqui, mais arredondadinho. Então, eu vou seguir aqui, arredondando, ó, fazendo uma curvinha. Também vai da posição que você pegar o pincel.
ele mais na vertical, o pontinho vai ficar mais certinho. Se eu deitar um pouquinho o meu pincel, já vai pegar mais as cerdas do pincel, então o tamanho vai ficar. Aqui as nuvens eu já tô pegando um pouquinho mais de tinta, então ela vai ficar um pouquinho mais... Por quê? Porque já tá mais próximo, então eu posso deixar um pouquinho mais de textura. Como é branco no branco, de repente você não vai perceber, mas eu tô fazendo aqui essa nuvem inteirinha para depois eu passar para a próxima, tá? Agora eu não tô fazendo de linha. Agora eu já venho aqui no ocre. Elas têm uma sombrinha aqui na parte de baixo. Já tô vindo com o ocre. Muitos pintores não gostam de fazer essa pintura, pontilhismo, que acham uma pintura um pouco infantil. Eu não acho. Eu só acho que dá muito trabalho, assim. Então é uma coisa rápida. E o controle da pressão da mão é muito importante. Aqui eu tô fazendo um pouquinho rápido, eu teria que fazer mais devagar. Por questões de gravação do vídeo, né? Mas é uma ideia para você praticar. Se você gosta das coisas mais realistas, né, mais perfeitinha, mais perfeccionista, já vou passar para a próxima. Faça com canetas. Caneta nanquim, com a ponta bem fininha. E faça sem pressa. Ó, tô fazendo um pouquinho mais rápido, então não vai ficar as manchinhas. Aqui no meio tem um intervalo, vou limpar meu pincel, vou de novo partir para o azul, porém agora eu vou adicionar um pouquinho de rosa primário. Vou botar um pouquinho de magenta, só para ficar, né, um pouquinho mais azulado. O céu tem essa característica, né, um azul mais escuro, no meio do céu ele já vai puxando para um lilás, e aqui quando chega mais ou menos na linha do horizonte ele já fica um pouquinho mais claro, às vezes a gente adiciona até um pouquinho de amarelo. Mas este daqui nós vamos usar este azul aqui, ó, misturado aqui com esse restinho de branco, e vou botar um pouquinho de magenta para dar um tonzinho de lilás. Já tá se aproximando a linha do horizonte, só que eu vou colocar mais branco, porque ele tá super clarinho. Já avisei, eu estou trabalhando com 3 marcas de tinta acrílica, todas elas vinílicas, não são acetinadas. A vinílica ela é mais espessa, e ela é melhor porque você não precisa repetir o processo, dá muitas camadas. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com a tinta acrílica vinílica, a mais grossinha. Ó, um lilás bem clarinho, sem perder, vou botar até um pouquinho mais, sem perder a característica do azul. Para a gente se aproximar aqui da linha do horizonte. Lembro que esse nós estamos fazendo o clássico, mas olha que bacana que fica esse, né? É o mesmo modelo, mas olha só o fato de deixar os espaços da tela em branco. Aqui eu não deixei tantos espaços brancos, né? E passei outras camadas, vim, reforcei as nuvens, deixei, coloquei, adicionei um pouco de luz, de amarelo, já fica diferente. Acredito que esse não vai ficar pro meu gosto, né? Como esse, tá? Mas a ideia é essa. Eu quero sugerir para vocês
Ó, aqui eu fiz um risco. Então, aqui ainda é céu. Este vídeo, a intenção é dar ideias para vocês pintarem também, praticarem essa técnica. Ok, agora esses intervalos aqui eu vou vir com branco. Branco puro. Não adicionei água, tá? Agora o meu pincel largou um pouquinho de água aqui. E agora eu vou seguir aqui com esse branco. Vou adicionar um pouquinho de amarelo, só para não ficar o branco da tela. Um pouquinho mais de branco. Ok. Tô fazendo outras nuvens aqui. Tem umas entradas de nuvem com o branco e o amarelo. Ok. Muito bom. Agora eu vou fazer uma parte mais clarinha. Aqui nesse azul tem mais uma faixinha de céu. Vou adicionar um pouquinho mais de branco com esse amarelo para fazer um tonzinho mais claro. E daí depois nós já vamos para as montanhas. Vamos lá, vamos descer. Agora nós vamos já partir para essas montanhas. Tem umas montanhas azuladas e eu vou utilizar este lilás. Vou adicionar um pouquinho mais de azul. Este meu azul que eu coloquei aqui é o azul primário. Ó, vou colocar nesse lilás que tem aqui. E vou fazer aquela montanha azulada lá no... Ela tem várias montanhas, ó. Aqui nesse modelo tá mais direitinho, ó. Tem uma montanha aqui, depois tem um acinzentado da montanha e depois já começa a parte verde, tá? Então, nós vamos começar aqui com a montanha. Então, vou fazer arredondadinho aqui, a ponta da montanha. Vem mais ou menos aqui. Vou limpar meu pincel, que ele já tá cheio de tinta. E daí fica grossinho a ponta para bater aqui. E vamos seguir. Vamos partir agora para essa parte aqui da vegetação. Já começa uma vegetação verde e ocre. Então eu vou utilizar esse ocre aqui com branco e vou botar um verde pronto. Tá? Um verde do tubo pronto. Mas você pode fazer o seu verde com amarelo e azul. Amarelo com um pouquinho de preto também, você faz o verde. Então eu vou utilizar um pouquinho desse ocre com branco para a gente não perder essa tinta. Vou colocar um verde pronto, tá? Uma tinta saturada pronta do tubo. E vou trabalhar com esses dois tons de verde. Na parte de cima aqui desse meu morrinho, eu vou usar este verde mais clarinho.
Vou trocar o meu pincel para fazer com um pincel mais fininho, tá? Tô com um pincel 0 e eu quero fazer umas bolinhas mais fininhas e um pouquinho mais definido. Então, eu vou deixar essa minha tinta mais líquida. Vou diluir. Olha que eu borrifei, tá? Esse é um borrifador simples de plástico, até produto de cabelo, tá? É importante você ter um borrifador do que molhar o pincel na água e vir aqui e depositar água para diluir a tua tinta. Com o borrifador você controla, tá? Ó, diluir, não diluir muito, mas diluir o suficiente para minha tinta ficar mais maleável e eu fazer uns pontinhos mais definidos, tá? Os pontinhos mais bonitinhos. Estou com um pincel fininho. Ai, Mona Lisa, demora muito, demora. Mas é tão gostoso. Vai fazendo com calma, sem pressa, nem que demore, né? Tudo é relativo, depende de quanto tempo você pode pintar por dia. Agora eu vou utilizar um pouquinho do meu preto, preto mesmo, tá? Eu sou uma artista que é um pouquinho contra o preto, porque eu acho que o preto deixa a tinta, deixa a pintura artificial. Então, é uma dica também para você, se você é artista, né, pintor novato, cuide do preto, sempre quebre o preto. Quebra como, Mona Lisa? Com azul, com verde, com lilás, não deixa ele assim puro, ó. Então, eu quebrei meu preto aqui, misturando com o meu verde, tá? Vou limpar o meu pincel, já fiz a claridade nesse morrinho. Agora eu vou fazer a parte escura. Aqui no intervalo dessa claridade eu venho aqui com esse escuro. Como eu tô com um pincel menor, então os pontinhos já estão ficando mais perfeitinhos. Vou misturar um pouquinho mais de preto aqui nesse meu verde, como acabou o verde. Ó, para fazer um verde um pouquinho mais escuro, mas não preto puro, para fazer uma linha aqui mais escurinha desse verde e mais fechadinho, ó, com pouco intervalo de branco. Para a parte mais escura dessa nossa montanha. Só na parte de baixo, ó. Aí já ficou uns pontinhos mais fechadinhos. Quando eu me afastar, obra de arte, a gente sempre, para observar as obras de arte, os detalhes, é meio que uma regra, né? De meio metro a 1 metro você se afasta. E o pontilhismo é a obra que você tem que se afastar para poder ter essa ilusão, né? Ó, então a parte de baixo eu fiz um pouquinho, vou fechar um pouquinho mais aqui. Usei preto e verde, depois eu fiz uma cor um pouquinho mais, um verde médio, vamos assim dizer, um verde mais claro na ponta. Agora eu tenho outra montanha aqui, que ela é quase toda escura, um morrinho lá no fundo. Então eu vou utilizar ainda aqui, ó, esse verde, esse preto, para não perder essa tinta. Meu pincel tá sujo e vou fazer um outro morrinho que tem aqui. Ele é bem escuro e ele passa
Acabei fechando demais, esqueci. Olha como eu já tô tão acostumada a fazer pontilhismo mais fechadinho, que é questão de gosto, né? Que eu acabei fechando. Vou utilizar um pouquinho desse verde preto aqui nesse amarelo e branco, ó. Amarelo e branco eu botei um pouquinho desse preto e verde. E fiz um tom acinzentado, ó. E vou fazer ali porque tem uma parte mais acinzentada aqui também. Um outro morrinho aqui. Pegar mais a ponta do pincel para fazer uns pontinhos mais arredondadinhos. Essa pintura no papel aqui, tá? Que é um tamanho 20 por 30, eu demorei 3 dias para fazer, tá? Pegando mais ou menos, foram umas 15 horas pintando isso daqui, tá? Com essa mesma técnica, essa daqui, olha como eu tô fazendo o pontilhismo clássico, e essa daqui, o pontilhismo mais fechadinho, mais integrado, tá? Só para você ter uma ideia de como é uma pintura que pode demorar bastante tempo para você fazer. Ok, vamos dar seguimento. Vou continuar para cá, vou utilizar esse cinza e vou misturar com esse azul para fazer uma leve montanha que tem lá cinzentada, azulada. Então, vou utilizar aquele cinza e botei um pouquinho de azul, fiz um cinza azulado. Vou adicionar água, porque as minhas tintas já estão secando. Eu tô com muita iluminação, né? Eu tô com 5 iluminações aqui. Então, vai secar mais rápido mesmo. Ó, é um leve e é uma montanha mais retinha. Quase que uma linha mesmo. Aqui. Um pouquinho acinzentado. Vou pegar outro pincel do mesmo tamanho, tá? Só que a ponta tá mais fechadinho. Para fazer umas pontinhas menores. E não estou fazendo regular, porque aqui tem 2 árvores que vêm para cá, já que a gente já vai fazer. 2 árvores, tem umas montinhas. Tá ótimo assim. Vamos lá, vamos pegar um pouquinho do verde. Pronto. Vou limpar a minha espátula aqui. Vou pegar um pouquinho desse preto. Vou botar aqui do lado, fazer um verde um pouquinho mais claro. E vou pegar esse verde, vou aqui no preto para fazer um verde mais escuro. Quebro o preto e dou uma escurecida. Para fazer as arvorezinhas que tem lá daquele ladinho. Do lado esquerdo da tela. A parte mais escura. Vem uma linha assim. Essa casinha é os fundos da casa, tá? Porque tem uma parte aqui de plantação, nítido que a gente vê que é uns canteiros plantados com alguma, enfim, com alguma coisa plantado aqui. E são 2 janelas, então a parte de frente da casa é do outro lado que a gente não consegue visualizar. Aqui já vamos começar a fazer a árvore. Arredondadinha, ponta.
Do lado esquerdo eu tô fazendo esse verde um pouquinho mais escuro. Ela tem uma claridade que eu vou fazer com esse verde acinzentado. Fazer umas bolinhas aqui com outro tom de verde. E o restante eu vou fazer com aquele verde escuro aqui, verde e preto. Uma arvorezinha, aqui tem a outra. Ok, vamos lá. Para onde nós vamos agora? Vamos aproveitar, né, sempre de cima para baixo. Vamos fazer o telhadinho. Tem esse ocre aqui, ocre branco, que a gente vai utilizar. Olha, já deu uma secada, mas eu ainda vou conseguir aproveitar um pouquinho desse ocre branco. E vou pegar um terra de siena, aqui chama castanho, né? Vou pegar um castanho um pouquinho escuro para fazer as partes mais escuras daquele telhado. Vou borrifar um pouquinho de água, porque essa minha tinta, esse meu castanho escuro, marrom, ele é um pouquinho grossa, tá? Essa marca dessa tinta. Então eu vou dar uma diluidinha, mas observem que eu boto pouquíssima água. Vamos lá, vamos fazer a parte mais escura dessa casa. Eu vou precisar de um pouquinho de preto também. Parte interna ali do telhado. Pegar um pouquinho desse castanho. Vou misturar com esse preto. Quebro um pouco o preto. Ó, não misturo muito o preto e o castanho, para quando eu for pegar com o pincel aqui, eu pegar a cor já. E vou fazer essa parte interna aqui, ó, com essa cor mais escurinha. Tá? Tô fazendo bem delicadinho uns pontinhos, não tô pressionando muito a minha mão, para ficar mais delicado aqui. Ok, tem uma chaminé, aí a gente vem com esse castanho escuro aqui, esse marrom escuro, terra de siena, tá? Fazendo a sombra, que aqui é a parte de sombra dessa chaminé, e a parte mais clara a gente vai fazer com este ocre. Fazendo uns pontinhos bem pequenininhos, com ocre. E vamos lá, parte mais clara, parte mais escura. Aqui, tirando a chaminé, é uma parte mais clara. Não estou fazendo de linha, ó. Um ponto embaixo, um ponto em cima, um ponto embaixo, em cima. Preciso de um pouquinho de branco. Temos aqui um pouquinho de branco com tom azulado. Tem uma sujeirinha de azul aqui nesse branco, mas não tem problema. Ó. Ai, Mona Lisa, mas nem precisa do branco. Precisa, porque eu boto do ladinho aqui desse ocre e dá um efeitinho, sim, visual. Ok, vamos de novo com o ocre. Agora eu venho com o castanho escuro, porque para dar esse efeitinho, ó. Tô aqui fazendo pontinhos na diagonal, entrando um pouquinho no ocre, para visualmente dar aquela ideia de ripa, né, de madeira que tem ali na imagem. Faço pontinhos maiores, pontinhos menores. O meu castanho tá misturadinho. Agora venho com o ocre. E venho descendo aqui na diagonal. Pontinhos de um lado, do outro, um pouquinho para cima, para baixo. Tô deixando pouco espaço de branco. Tô fechando um pouquinho mais os pontinhos.
E aqui, na ponta, eu vou usar esse restinho de carmim que tem. Vou misturar um pouquinho aqui com marrom para fazer um castanho, né? Um marrom um pouquinho mais quente. Meu pincel estava sujo de ocre. Para fazer a ponta desse telhado aqui, ó. Na linha, na diagonal. Fazer um tom amarelo, avermelhado, assim, um pouquinho mais quente esse castanho. E agora nós vamos partir para a parede da casa. Vou utilizar esse cinza que temos aqui, tá? Que ele tá lindo e maravilhoso. E vou fazer aqui embaixo, que tem o cinza, abaixo da janela. E na lateral aqui da casinha, que é acinzentado, aqui um pouquinho mais de branco. E para a parte de cima, que eu vou pegar um pouquinho do branco, venho aqui nesse ocre, dou uma clareada nesse ocre com branco. Eu tô visualizando ali a cor e sigo aqui em cima desse cinza fazendo esse ocre e branco. Que na verdade a parede é esbranquiçada, porém essa parte aqui tem sombra da casa. Então eu tô fazendo branco e ocre. Aqui também tá cheio de... E tem um contorninho, como se fosse uma sombrinha. Vou fazer com castanho puro. Ó, aqui tá o telhado, mas tem uma leve sombrinha aqui, ó. Que destaca ali a parte do telhado. Eu tô fazendo uns pontinhos pequenos. Ó, telhado, agora eu sei que aqui é a parte da casa. E essa partezinha aqui da direita é branquinho puro, porque é o que tá pegando mais luz. Subo um pouquinho. Lógico que você não tá visualizando o branco, porque a tela é branca, né? E eu tô subindo no intervalo desse ocre com branco, eu tô colocando um pouquinho mais de branco. Fechou? Aqui vou fazer uns pontinhos menores de cinza para dar uma fechadinha mais aqui na paredinha da casa. E já vamos para aquela lateral onde tá aparecendo. Fazer um contorninho aqui bonitinho também. Pronto. Para essa lateral, vamos fazer a sombra. A sombra, ela tá um pouquinho aqui na diagonal, ó. Dessa casa. Então, essa sombra eu tô fazendo com esse cinza. Ok. O restante a gente vai fazer com esse branco. Ok, agora a gente só vai dar uma corzinha para dar as diferenças das paredes. Aqui tem uma leve sombrinha abaixo da janela também. Vou fazer com cinza.
nos pontinhos menores para dar uma dar uma misturada com aquele branco, ok? Vou pegar um pouquinho do castanho escuro e vou fazer uns pontinhos mais fechados, principalmente na parte escura, para meio que contornar só na parte escura. Essa daqui eu vou fazer toda. Fazer uma linha mais retinha, tá? Mais fechadinho aqui, ó. Ficou um pouquinho torta a janela, tô ajustando. Maravilha. E vou pegar um pouquinho desse escuro, vou misturar. Esse escuro é castanho, né? Um marrom com preto. Vou misturar com esse cinza para fazer um marrom mais escurinho, para fazer a divisão aqui, ó, das paredes. Venho numa linha diagonal. Vou fazer uma divisão aqui, porque aquela mata lá atrás que eu botei acinzentado, ó, tem que fazer delimitar aqui onde é a parede para essa vegetação ficar lá atrás, tá? Agora eu também vou pegar aqui um pouquinho desse castanho escuro com preto para fazer uns pontinhos também para dar sombra, ó, mais fechadinhos, e para dar a diferença do telhado para a parede da casa. Ó, visualmente agora eu já consigo ver a sombrinha. Maravilha! Tá. Agora nós vamos para essas plantações aqui, que é um verde com ocre, um verde com um pouquinho de amarelo, tem uns laranjas. O que eu consigo aproveitar? Eu consigo aproveitar esse verde mais escuro, esse verde mais claro que a gente fez aqui com ocre. Então vamos aproveitar antes que seque. Já vou parar para limpar minha paleta, mas vamos fazer os verdes mais escuros. Aqui tá mais escurinho. Uma vegetaçãozinha mais escura aqui. Agora já vamos começar com esse verde. Não limpei meu pincel. Já vou fazer esse verde mais clarinho aqui. Próximo da casa. Vou invadir um pouquinho o telhado, a parede da casa. O matinho tá invadindo ali um pouquinho. Vou utilizar esse ocre também para dar claridade nesses matos com ocre, ó. E vou utilizar um pouquinho desse verde escuro para dar aqueles tracinhos mais escuros. E vamos nessa. Já vim aqui com esse verde mais claro, ocre, e tô intercalando. Tô com ocre e branco aqui, que aqui já tá pegando mais luz nessa vegetaçãozinha aqui. E desce um pouquinho para cá. Ok, vou pegar um pouquinho desse castanho escuro. Vou misturar aqui com esse ocre. Resto do resto. Para fazer uma coloração. Para fazer uma partezinha mais escura aqui entre esses ocres. E daí fecho um pouquinho. Umedeci meu pincel.
Maravilha! Agora, um pouquinho do verde escuro para a gente fazer essa sombra. Aqui, aí vem para cá. Aqui um pouquinho de branco, tem tipo um caminho do lado aqui, uma partezinha mais clara. Como se fosse um caminhozinho que desce. Já vou aproveitar esse branco com leve tom de azul. Um pouquinho de laranja. Pra gente fazer. Tô usando a tinta pronta também. Pra ser mais rápido, tá? Mas você pode fazer o laranja, vermelho e amarelo. Vai. Misturei com esse resto de ocre aqui, para fazer uns pontinhos mais alaranjados no intervalo aqui desse daqui. Aqui tem um pouquinho, aqui no intervalo do branco tem um laranjado também, segue. Quase que um barranco. Ok. Vou aproveitar esse preto, vou umedecer aqui, um cantinho, venho com o meu pincel que tá um pouquinho sujo. Vou adicionar um pouquinho de laranja nesse preto, para quebrar esse preto. Vou deixar ele um pouquinho mais quente e tirar essa forma. E vou fazer umas ripinhas, ó, por cima mesmo. Bem próximo eu consigo visualizar. Mais escurinho. Ótimo. Vamos lá. Vamos deixar dar uma secadinha aqui um pouquinho. Ah, não, eu posso ir para cá, ó, para a parte esquerda, que é um tom de laranjado e ocre. Porém, a minha paleta tá um pouco suja. Então eu vou parar um pouquinho, vou limpar a paleta, vou trocar a minha água, deixar tudo direitinho. Essa minha paleta, queria mostrar aqui a limpeza da minha paleta. Essa minha paleta nada mais é que um pedacinho de vidro, tá? Porque eu adoro. Eu tenho uns pratinhos de porcelana também. Como eu trabalho com muitas... eu trabalho com aguarela, eu trabalho com tinta óleo, tinta acrílica. A que mais eu me adaptei de paleta é esse tipo aqui de paleta. Na verdade, isso não é uma paleta, né? Chique, bonitinha. É um pedacinho de vidro, mas ela é fácil de limpar, tá? Eu limpo aqui, ó, com... Aqui chama-se toalhita, né? Que é um lencinho umedecido, ele tem um produto de desinfetante. E como a gente tá trabalhando com a tinta acrílica, olha como fica. Fiz questão de gravar, porque caso você tenha dúvida, ó. Então eu venho aqui, umedeço, né, o lencinho e pego um pedacinho de papel, aqui eu tô com papel higiênico, ó, e fica pronto. Então para as gravações de vídeo é muito prático esse pedacinho de vidro ser utilizado como paleta. É mais prático do que a de madeira e é mais prático do que a de plástico, né, convencional. Ok, você já viu, limpando a minha paleta, já troquei a água, tá tudo bonitinho, vamos continuar na pintura. Eu afastei, botei aqui na parede do meu ateliê, e vi que essa transição de um azul mais claro para essas nuvens esbranquiçadas ficou muito marcado, muito de linha. Então depois eu vou, vou vir agora com um pouquinho de branco, vou fazer mais um tom de azul. Vou usar até outro tom de azul, tá? Tô usando o cerúleo.
eu tinha usado o azul primário diluído com branco. Vou fazer um pouquinho este azul cerúleo com branco, que vai dar outra tonalidade. Ó, não vou misturar muito. E vou vir fazendo uns pontinhos com aquele mesmo pincel que eu utilizei, que é este daqui. Só subindo um pouquinho. Para tirar, fechando um pouquinho, deixando os espaços. Beleza. Ok, agora vamos partir para essa parte aqui de plantações. Para mim, isso tudo são plantações, são morrinhos. Aqui são bem fininhos, um tom laranjado. A gente vai fazer laranja. Vou colocar aqui na minha paleta laranja, um amarelo e branco e ocre. Vamos trabalhar com essas cores agora. A paleta reduzida de cores também era característica desses pintores, para poder para ser uma pintura mais rápida também, né? Então eu utilizava uma paleta de cores mais reduzidas. Aqui eu tô fazendo branco e ocre. Aqui eu vou fazer branco e amarelo. E aqui eu vou botar um pouquinho do laranja, o laranja é muito forte. Branco e laranja, branco e amarelo, e ocre e amarelo. Lembrando que eu não misturei muito, e essa partezinha aqui, ela é mais clarinha. Vou borrifar um pouquinho de água aqui, vou umedecer a ponta do meu pincel, venho aqui nessa tintinha e vamos para essa parte mais clarinha aqui. Vai ser toda amarelo com branco para ficar mais clarinho, tá? E tá mais distante esse morrinho. Vou colocar um pouquinho de verde, que eu tô vendo aqui na parte esquerda. Tem umas sombras que tem um pouquinho de verde. Só que eu vou quebrar um pouquinho desse verde com laranja. Vou pegar o laranja, vou adicionar aqui no verde. Para dar uma quebrada. Para fazer, umedeço a ponta do meu pincel, venho aqui nesse laranja esverdeado para fazer essa sombrinha. Como se fossem uns quadradinhos, sobe aqui no amarelo. Para fazer essa plantação, estou fazendo a parte escura desse verde. Tem tipo uma plantação aqui. Vou só reforçar aqui com os pontinhos mais tortinhos. Lógico que você, artista, pintor maravilhoso, vai fazer com bastante paciência, sem a pressa que eu tô fazendo aqui, que é a gravação de um vídeo. Vai fazer, né, estudando o pontilhismo, essa técnica clássica, com cores complementares, né? Tipo mais ou menos o que eu fiz aqui, ó. É azul, laranja, carmim, azul mais escuro, ultramar, depois usei o azul mais claro, deixei os intervalos pouco, deixei intervalo de branco do papel, mas, né, fiz umas manchas, mais manchados, então
faça estudo. A ideia é que você vá pesquisar, vai fazer mais estudos. Aqui eu desenhei mais ou menos esse caminho, que parece ser um caminho, e para cá já vem um pouquinho mais de textura, já vem umas vegetações mais na vertical. Aqui a gente vai fazer uma corzinha um pouquinho de laranja mais puro. Vou pegar aqui esse laranja, vou misturar com um pouquinho de amarelo e um pouquinho de ocre, para deixar uma cor mais forte, mais quente. Amarelo, laranja e ocre. Vou dar uma diluída. E agora a gente vem para essa parte aqui. Ó. Ok. Agora essa parte aqui também é um laranja, um amarelinho. Vou utilizar esse amarelo. Pouquinho mais claro aqui na parte de cima, depois a parte de baixo eu vou utilizar um ocre. Vou demarcar aqui umas partes mais claras. Agora eu venho com o ocre. Nem limpei meu pincel do amarelo, eu vou vir com o ocre, tá? Vou limpar o meu pincel aqui. Esses matos aqui, esses capins maiores aqui, é tipo um capim, é uma vegetação aqui perto, e depois tem aquela parte mais laranjada. Eu vou tentar fazer aqui de pontinho, mais demarcadinho, mas não vai ficar tão definido, mas não tem problema. Vamos lá, vou botar um branco, vou utilizar aqui esse amarelo. Esse amarelo com laranja para fazer uma coloração mais clarinha, e vou fazer a ponta do capim. Meu pincel, não sequei o pincel no pano, então ele tá um pouquinho úmido, já vai dar uma diluída aqui na ponta. Vamos lá, vou fazer as pontinhas, ó. Misturou um pouquinho com laranja, agora eu vou fazer uma partezinha mais escura. Vou utilizar esse verde, esse laranja, já secou. Ainda consigo utilizar um pouquinho desse verde e laranja para fazer um castanho. Para fazer a parte mais escurinha deste. Vou colocar aqui um pouquinho de preto e verde. Vou fazer um verde mais escuro para a gente fazer mais fechadinho, né? Fechar, não deixar tanto intervalo de tela aparecendo. Parte branca, limpei meu pincel. Vou pegar aqui um pouco de preto, vou misturar com esse verde. Fazer um verde um pouquinho mais escuro. Tem uma tonalidade de verde, quase preto. Um verde mais escurinho,
pra gente fazer aqui também. Fazer mais uns matinhos mais escuros. Ok, agora eu vou fazer uma cor mais clarinha, já com um pouquinho mais de amarelo, amarelo mais purinho, para poder fazer mais luz nessas pontinhas aqui. Aqui ficou o amarelinho mais clarinho, ó, as pontas, mas eu vou fazer um amarelo mais vivo, mais luz, e vou fazer ali nos intervalos, assim como eu fiz com o verde mais escuro, né? Eu vou fazer agora aqui, ó, nesses intervalos. Ok, agora para essa parte aqui é mais laranja, mais amarelo. Vou utilizar aqui um pouquinho de ocre junto nesse amarelinho clarinho para deixar um pouquinho mais escurecido, e um laranjinha, fazer outro tom. Vou adicionar água, não misturei muito aqui na minha paleta para pegar um pouquinho de cada cor. E vamos lá fazer o outro morrinho aqui do lado. Que a gente fez um mais claro. E agora a gente vai fazer esse daqui, um tom mais escurinho. Aqui eu já vou invadir com esse verde, porque tem uns matinhos aqui, só que eu já vou no sentido horizontal. Já fiz um pouquinho mais fechadinho. Top. Aqui dentro desse caminho tem uma cor, um rosinha mais clarinho, ó, que eu vou utilizar este laranja. Vou aproveitar essas cores e vou adicionar um pouquinho mais de branco. Aqui, ó, fazer um branco, um rosado. Uma cor de... Pronto. Eu vou vindo passar para pegar um vermelho. Agora eu vou pegar um rosa primário. Um pouquinho de rosa primário e um pouquinho de branco. Vai fazer um tom, um rosinha um pouco mais forte, mais cheguei, ó. E vou também botar no intervalo desse laranjadinho. Agora eu tô fazendo aqui um laranja com amarelo. Coloquei o laranja, coloquei o amarelo, cremário. Ixi, coloquei demais. Vou fazer um laranja mais claro. E vamos dar continuidade aqui nesses pontinhos. Aqui eu peguei um pouquinho do verde, um pouquinho do amarelo, que vou pegar um pouquinho do preto, fazer um pouquinho mais escuro, e vamos verde com preto, fazer um verde mais claro e um verde mais escuro, para fazer a base, como aqui já fiz os claros.
porque os estudos eram feitos assim, porém muito limitado de cor, com poucas cores, baseado só nas cores complementares, as cores análogas, próximas do círculo cromático. Esse daqui, a diferença é que eu usei as cores prontas, né, do tubo, para ser mais rápido a nossa pintura, nossa gravação do vídeo. Ok, ficou bem bacaninha. Vou aproveitar aqui que eu exagerei na tinta e vou preencher um pouquinho mais com esse amarelo, com esse branco. Os intervalinhos aqui com a... Vou subir um pouquinho aqui também para ultrapassar esse laranja. E poderíamos ficar muito mais tempo aqui fazendo nossas pintinhas, nossos pontinhos, as nossas manchinhas de cor. Mas a ideia desse estudo, né, dessa pintura, conseguimos concluir, ó, que caiu um amarelo, venho com o pincel úmido, umedeço aqui para tirar essa mancha amarelada. E agora venho com papel, ou podia ser com lençol, tinta acrílica, ó, com mais uma manchinha. Ó, agora acabei surgindo aqui de azul. Como já tá seco, eu posso fazer a limpeza, tá? Então, vou mostrar mais uma vez. Este daqui é o meu preferido, tá? É o meu preferido quando eu vou fazer estilo pontilhismo. É este daqui que eu gosto, mais fechadinho, tá? Mais trabalhado, mais realista. Existe este daqui, né? Ó, as cores complementares, né? Azul com laranja, o caminho, o azul mais claro, alguns espaços, umas manchas maiores. Essa aqui já não ficou tão perfeitinho os pontinhos. Isso daqui também é a técnica do pontilhismo, também é considerado a técnica do pontilhismo, a questão da árvore e da vegetação. O fundo aqui atrás já é bem mais claro para trabalhar a sombra. E esse daqui também, o céu, não tá com pontilhismo, ele tá mais lisinho, né, mais trabalhado. Mas essa parte aqui da frente também é no estilo pontilhista, tá? Dessa técnica. E essa daqui, que é a clássica, tradicional, que deixa os espaços, tanto do papel, quanto da tela, quanto se for feito numa madeira, vai ficar a cor da madeira aparente. Vamos para o final do vídeo. Tchauzinho! Então, artistas, gostaram de pintar com pontilhismo? Já haviam usado essa técnica? Coloque aqui nos comentários para eu saber. Se quiserem aprender a pintar com outras técnicas e materiais, dá uma olhada nos nossos clubes e cursos de pintura online. Está tudo nos links da descrição. Assistam também a nossa playlist de aulas de pintura e pratique bastante. Até a próxima! Artes Mona Lisa, artes para todos. Tchau!